Amigos, muito boa noite. Que a paz, a luz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Jesus deixou uma dica para a gente quando esteve aqui encarnado. Para nós, assim, que estamos ligeiramente preocupados com a salvação, ligeiramente, não estamos obcecados ainda, né? De vez em quando a gente ainda se preocupa. Ele diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Mas será que Jesus sabia, naquele tempo, que o mundo ia ficar do jeito que está agora? O que vocês acham? É, claro que ele sabia. Mas para a gente tem a impressão que cada vez a coisa está pior. É fácil para a gente fazer caridade? Complicado fazer caridade. A caridade é um sentimento que nos eleva e nos aproxima de Deus. Em muitas Bíblias, quando aparece a palavra caridade, você encontra um númerozinho na frente, procura lá no rodapé e está escrito: caridade é igual a amor. Na Bíblia tem essa relação. Por quê? Não existe amor sem caridade. E não existe caridade sem amor. Isso é muito importante da gente entender, porque tem muita gente que compra o convite do pastel, come, engorda 5 quilos e acha que está fazendo caridade. Pode até estar fazendo caridade, depende de que sentido. Como que a pessoa vem para um evento desse? Porque tem gente que vem para não ficar feio, tem gente que vem para não ter que lavar louça, tem gente que tem que ter 1000 motivos para vir. Se eu não vier pelo desejo e pela oportunidade de fazer algo por alguém, eu posso me empanzinar de pastel e eu não fiz caridade. Mesma coisa que campanhas. A gente não vive entrando em campanha. Agora mesmo começa a esfriar, a gente começa a fazer campanha. A gente faz campanha do agasalho, a gente faz campanha do quilo. Faz ou não faz? Eu vejo gente que faz campanha do quilo e doa 1 quilo de sal. Alguém come sal? Você pode comer sem sal, mas sal ninguém come. Quando a campanha do quilo tem valor, quando eu doar para a campanha do quilo aquilo que eu gostaria de receber se eu estivesse num momento de necessidade. Imagine que a coisa está pegando, você abre aquele armário e está aquela fartura, farta tudo, né? Farta arroz, farta feijão, farta batata, está fartura. E alguém vem te ajudar e te traz um pacote de sal. Gostaria? Não. Se você não gostaria, você não faz para o outro. Campanha do agasalho. O que a gente vê? Quem já teve a oportunidade de trabalhar em bazar, em arrecadação, sabe o que vem na campanha do agasalho? Sunga, biquíni, rasteirinha, regata, campanha do agasalho. Que caridade é essa? Se você estivesse na rua sem abrigo, morrendo de frio, você queria uma meinha, podia ser velha e surrada, queria ou não queria? Um agasalho. Tem gente, por exemplo, e eu já vi, estou falando a verdade, doa o agasalho, mas tira o zíper e os botões, porque pode precisar depois. Gente, eu não estou falando isso para escandalizar ninguém, não. É simplesmente para a gente saber que aquilo que a gente faz tem que ser motivado pelo sentimento. A diferença de esmola para caridade é o sentimento que eu coloco naquilo. Porque eu posso, por exemplo, encontrar com uma criatura e no momento não ter absolutamente nada para oferecer, mas do fundo do meu coração desejar o melhor para aquela criatura e eu estou sendo caridosa. Quando eu posso enfiar a mão no bolso e tirar algum trocado só para me livrar rapidamente daquela criatura, embora eu tenha dado,
eu não me dei. Concorda? Porque se eu dou dinheiro, o dinheiro não é meu. E a véia está variando, falando besteira. O dinheiro é meu? Não. Tudo que é material é empréstimo. Não, mas eu consegui com o meu trabalho. Você trabalhou porque Deus permitiu. Você tem competência porque Deus permitiu. E tudo que nos oferece é por empréstimo. Não é assim? Se é muito inteligente, basta uma tijolada no lugarzinho certo e você vai babar o resto da vida. Estou falando bobagem? Não. Então, por que eu estou falando disso? Ou eu errei o tema, eram os benefícios pagos com ingratidão. Não, eu não errei o tema. É que a caridade a gente tem que fazer pela própria caridade. A gente não pode nunca, jamais esperar nada em troca. Às vezes é mais fácil fazer caridade para um desconhecido do que para alguém do nosso nível que a gente vai ficar cobrando pro resto da vida, não é verdade? Não, porque 1800 não sei o que, eu te estendi a mão. E agora eu quero arrancar o braço em troca? Eu fiz por quê? Eu fiz porque eu tive oportunidade de fazer. E o Evangelho nos diz que a gente não deve esperar nem reconhecimento, nem gratidão, nada sobre aquilo que a gente faz. Porque se a gente receber esse reconhecimento, essa gratidão, nós já zeramos a nossa conta. A gente vai chegar no plano espiritual, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você já foi recompensado. Então, se a gente quer sair dessa vida com créditos no plano espiritual, a gente tem que fazer e jamais esperar nada em troca. Essa é a postura de quem faz pelo amor e não por interesse. A gente sabe que o egoísmo é uma chaga da humanidade, sabe ou não sabe? A doutrina nos esclarece que o egoísmo é o pai, o gerador de todos os nossos defeitos. Tudo defeito que você possa imaginar e aquele que a gente não é nem capaz de alcançar é fruto do egoísmo. Certo? Então, quando a gente faz a coisa para se sentir bem, para se sentir melhor, para se promover, é tudo por egoísmo. É ou não é? Quando a gente era materialista, a gente queria o mundo para nós, queria ou não queria? Aí agora que a gente era um egoísta terrestre. Agora que a gente evoluiu muito, a gente é um egoísta celeste, a gente quer o céu pra gente. Então a gente ajuda até a velhinha que não quer atravessar a rua, a gente atravessa porque a gente tem que fazer caridade. Não é assim? Então que tipo de sentimento é esse? Uma coisa que a gente ouve muito é a ingratidão dos filhos. Já leram essa passagem no Evangelho? O Evangelho diz que se a ingratidão é um sentimento terrível, a ingratidão dos filhos para com os pais é abominável. Mas vejam, quando é que um pai se sente vítima da ingratidão? Quando ele não recebe à altura aquilo que ele acha que ele merecia. E aí, não tem um pouquinho de egoísmo? Não, gente, tem muito egoísmo. Tem gente que usa um termo que eu acho até abominável. Estou investindo na educação dos filhos. Não faça isso. A palavra investimento demanda lucro, demanda, algum tipo de retorno. A gente não investe, a gente apenas se doa. A gente apenas cumpre aquele compromisso trazido desde o plano espiritual, de proporcionar àquele espírito tudo que a gente puder e um pouco mais. E o mérito, a recompensa está única e exclusivamente nessa possibilidade. Não tem que esperar troco. É fatal que eles vão crescer, eles vão constituir uma nova vida e eles vão embora. É fatal ou não é?
a menos que a gente recebeu um filho com o coração aberto, já numa condição de dependência eterna. Se não, ele vai crescer, vai evoluir, vai embora. Vai ou não vai? Tenho amigas que sofrem a síndrome do ninho vazio. Ai, que chique! Vocês já viram isso? Cuidado com o estilingue! Que caramba de síndrome de ninho vazio é essa? Eu não boto ovo? Onde tiraram essa história? Engraçado que o pai e a mãe que tem um filho numa outra condição, que está com 40, 50, 60 anos, não vê a hora do cara dar no pé. Mas quando dá no pé, quando a criatura obedecendo a lei natural, a Bíblia não diz que o homem e a mulher deixará seu pai, deixará sua mãe e seguirá uma nova vida e uma nova família? E a pessoa, ao invés de se colocar na condição de dever cumprido, vai choramingar o resto da vida, vai se envenenar. Aquele ingrato, passei tantas noites em claro e sem dormir. É ou não é? Eu estou variando, gente. Não é isso que a gente vê todos os dias. Porque a lição do Evangelho que fala dos benefícios pagos com a ingratidão é muito mais uma preocupação com a nossa ingratidão do que com a ingratidão que a gente pode vir a sofrer. Porque no dia que eu aprender a dar-me verdadeiramente, eu nunca mais vou achar que sofri ingratidão. Porque eu não fiz para a pessoa, eu não fiz para mim mesmo. É ou não é? O grande benefício da caridade é a própria caridade. Se você faz isso pensando em ter algum tipo de retorno, cuidado. O plano espiritual nos espera com uma grande decepção. Sabe, quando você está morrendo de pressa, você chega na frente do elevador e abre a porta, você vai entrar correndo, o assessorista fala assim: descendo. Já viram isso? É mais ou menos assim. Tem gente que faz muito, mas na realidade não fez nada. E a doutrina espírita esclarece os ensinamentos de Jesus, que há 2000 anos batem essa bola para a gente. Não é o quanto você faz, não é o que você faz, é como. No tempo de Jesus, as criaturas iam até o templo, havia um lugar chamado gasofilácio, onde eles depositavam verdadeiras fortunas. Gente com muito poder levava, e até com batedor na frente, avisando a doação que estava levando. Foi nessa época que surgiu a frase: quando a esmola é muito santo, desconfia. Lembram dessa história? Então, naquela época, Jesus está lá pregando e vem um homem muito rico fazer uma grande doação e o pessoal lá, né, fazendo até banda de música. Quando aparece uma pobre viúva, disfarçadamente assobiando, olhando para cima, e joga uma dracma. Sabem o que é uma dracma? Nem eu, mas é a menor moeda daquela época. Como excluir um centavo da nossa moeda? A gente podia dizer agora que ela jogou 5 centavos. Tem gente que, se encontrar 5 centavos na rua, não se abaixa para pegar, para não comprometer a coluna, não é verdade? E não vale o esforço. Mas ela vai e pega aquele único 5 centavos que ela tinha e deixa disfarçadamente, sem que ninguém percebe, ela coloca, ela doa aqui. Jesus para tudo, porque o educador é assim, né? O mais importante é o momento. Em verdade vos digo que quem mais deu foi a pobre viúva, porque ela deu da sua necessidade, enquanto todos os outros davam da sua abundância. O Evangelho é tão rico, tem uma passagem que Jesus diz assim: não saiba a vossa mão esquerda, quem lembra o resto? O que faz a sua direita.
Então aquilo que você faz deve ser feito tão espontaneamente, com tanto sentimento, com tanto carinho, que nem a própria outra mão sua encare isso como algo a ser devolvido. Estamos percebendo a extensão disso? Por que é que eu tenho que fazer caridade? Porque fora da caridade não há salvação. Então, se eu tenho a intenção de aproveitar esta oportunidade da encarnação, de evoluir, de ser uma pessoa mais iluminada, é através da caridade. A caridade, igual amor, é o processo de iluminação e de crescimento da criatura. A prática da caridade é uma consequência. A gente vai fazer isso naturalmente. A gente começa fazendo o bem. E isso vai sendo incorporado em nós. Uma perguntinha, o que vocês acham mais importante? Ser bom ou fazer o bem? Vocês vão fazer isso comigo. Eu vou para casa chorando. O que é mais importante para vocês? Ser bom ou fazer o bem? Vejam. Fazer o bem é uma prática, ser bom é uma condição. No dia que a gente realmente for bom, a gente pode fazer o que for e a gente não vai achar que está fazendo bem. A gente vai achar que está fazendo o quê? A nossa obrigação. Porque vejam, se existe uma pessoa necessitada e eu posso ajudar, eu já sou privilegiada na história. Sou ou não sou? Então, o que deve me motivar é porque o Pai me colocou na condição de administrador. Nada é meu. Outra citação do Evangelho que deixa bem claro e que também às vezes nos confunde. O Evangelho, pelas leis trazidas, pela lógica trazida por Jesus, quando ele diz que com a mesma medida que a gente medir, a gente será medido, né? Isso foi traduzido poeticamente por Francisco de Assis com a frase: é dando que se recebe. Então eu acho que quando eu dou, eu tenho que receber? Não, quando eu dou, eu já recebi. E vejam, a pessoa que, por exemplo, acha que... Vocês já ouviram essa? Cansei de ser bom. Pode? Conta pra mim, quando que alguém cansa de ser bom? Cansei de fingir que sou bom. Porque se você for mesmo, qualquer que seja a reação do outro, não vai mudar a nossa índole. Não é assim? Imagine uma professora que passa o dia inteiro tentando alfabetizar a sua sala. Aí chega um dia e ela fala: cansei de lidar com analfabetos. Tem lógica? Ela só existe para servir aquele propósito de extinguir aquele analfabetismo. Não é assim? Como é que você cansa de um ideal? Como é que você cansa de uma proposta de vida? Nós estamos vivendo, e vocês vão concordar comigo, uma epidemia. E não é de dengue, não. Começa com D também. Quem sabe o que é? Que é chique. Você ouve todas as rodas, tem gente trocando antidepressivo que nem a gente troca aquela bolinha de tic-tac, né? O que é isso? Senão um profundo estado de descontentamento com a gente mesmo. Senão o desvio do nosso propósito, do nosso compromisso de encarnação. Quem enxuga a lágrima alheia não tem tempo para chorar. E muitas vezes não tem nem motivo, porque diante da dor e do sofrimento real e verdadeiro, a gente se reposiciona na vida. Quem faz caridade está vinculado à maior vibração possível aqui no planeta. Eu não posso fazer disso uma moeda de troca.
Quando a pessoa diz que não está desmotivada a fazer o bem por causa da ingratidão que ela recebe, ela está afirmando que ela nunca fez nada por amor, ela fez por interesse, ela fez para se promover. E a gente precisa se perguntar, a gente precisa se conhecer. Jesus disse assim, vocês vão lembrar, né? Muita coisa, né? Jesus nos diz, mas quando ele fala que fora da caridade não há salvação, e outra coisa que ele fala muitas vezes, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, hoje aqui nós estamos graças ao Evangelho, porque vejam bem, o expositor é só o papagaio, né? A mensagem é a mensagem do Evangelho. Quando a gente vê, conhecereis a verdade vos libertará, que verdade é essa? É a minha verdade, é aquilo que me motiva. Jesus não disse, orai e vigiai? Disso não disse. Como que eu interpreto esta frase? Tomei sopa de letrinhas, hoje enrolando tudo. Como que eu entendo essa frase? Que é para rezar e ficar esperto, né? Não, é para orar e estar em vigília. Vigiando não o outro, vigiando o nosso sentimento, vigiando a nossa motivação. Tem muita gente equivocada, tem muita gente contabilizando o número de palestras que assiste ou que faz, o número de passes que aplica ou que toma, como se isso fosse algum tipo de carimbo ou de passaporte para o plano espiritual. Ah, coitados de nós. Tem muito ateu que não acredita em Deus e que faz caridade, e que é justo, e que é honesto, e que é leal, e que é verdadeiro. Você acha que a falta de um crachá que identifique esta criatura sendo desta ou daquela corrente espiritual vai fazer diferença na vida deles? Não vai. É aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente vibra. Às vezes a gente fala que não pode fazer caridade, não rola. Pensa ou não pensa? Outras pessoas dizem assim, olha, se eu ganhasse na loteria, eu iria ajudar todo mundo. Mentira. E ó, não vão ficar bravos comigo, que eu falei agora, estamos trazendo frases de quem? Não é do para-choque do caminhão, são frases de Jesus. Quem não é fiel no pouco, jamais o será no muito. Então a pessoa que ela é vinculada com a caridade, se ela tiver 2 pãezinhos, ela divide e dá 1. Se ela tiver 1, ela corta no meio. Porque para ela o que é interessante não é o montante, não é a repercussão, é o sentimento, é o gesto. Trabalhei muitos anos, Deus me deu a oportunidade de trabalhar numa comunidade muito carente em Santo André, muito carente. E ali eu presenciei atitudes de caridade, de fraternidade, que eu tive poucas oportunidades na vida de presenciar. Tipo uma grande chuva, uma tempestade, derruba um barraco e a vizinha, que só dormia 8 num quarto, recolhe mais 8 e vão dormir 16. E quando a sogra vem passar o fim de semana com a gente já começa a fazer o ritual da vassoura atrás da porta Vocês jogam o sal ou é só a vassoura? Porque tem variantes, né, dessas práticas. Não é? E a gente fala, como é que dorme? Eu perguntava. A gente faz rodízio, tia. Deita na cama de assim, ó, cabe uns 5, 6, dorme um pouquinho por vez. Aí a outra tinha um desastre, uma enchente, aconteceu alguma coisa, a outra ia lá, que recebeu aquela cesta básica farta, né? Fartando tudo, e divide com a outra.
Então, se a gente não for fiel naquilo que a gente pode ser, não fica sonhando com um legado muito maior. Se a gente não cumpre a nossa missão lá no trabalho, vão nos promover para uma missão ainda maior? Não. E a gente vive dizendo que não ganha para isso. Vive ou não vive? Não ganha e não vai ganhar nunca. Porque a gente se nivela por baixo. Dá para fazer caridade no trânsito. Sabiam? Mas não é na hora que eu estou de boa vontade, não é na hora que o tempo está sobrando, não é a hora que me convém. Tem que ser uma postura que faz parte da gente. Não passo no vermelho porque eu respeito a minha vida, eu respeito a vida do outro. Não fecho o cruzamento porque quando eu estou parada num lugar e alguém fechou, como é que eu me sinto? Se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Para que o buzinaço? O farol abriu, a pessoa não viu, está distraída. Espera um pouquinho, ele vai ver o outro andar e ele anda. Ou então aquele totozinho, aquele tão sutil na buzina. Agora tem gente que senta na buzina e o cara vai ficar com aquela buzinaço na orelha até o final do dia. Tem muita forma de fazer caridade, um sorriso. Aquele colega de trabalho, por exemplo, que a gente ajuda a vida inteira e um dia puxa o nosso tapete. Conhece o caso? Ele puxou o nosso tapete porque a gente não estava equilibrado, porque senão a gente não deixava. É ou não é? Se você deixar de ajudar, porque a pessoa não retribuiu aquilo que você fez, o que nós estamos falando até agora? Nós não fizemos nada. Por que Deus nos coloca diante de pessoas que precisam de nós? Para nos dar a oportunidade. A gente precisa tanto quanto o outro. Concordam com isso? Imagine que eu sou uma pessoa intolerante. Não sou lá muito dada à paciência e à compreensão. Venho para o planeta Terra para desenvolver a tolerância e a paciência. Quais são os instrumentos que a vida vai me oferecer para eu me tornar uma pessoa melhor? Os malas, os chatos, os insuportáveis. Esses vão me amar, vão me adorar profundamente. Por quê? Porque eu preciso deles. No dia que eu me harmonizar com essa condição, no dia que eu entender isso, eles são promovidos, eles são transferidos e a questão acaba. Mas enquanto eu colocar toda a minha energia contra isso, o que Jesus diz? Não resistais ao mal. Não é verdade? Todas as pessoas que estão à nossa volta são pessoas carentes de nós, tanto quanto nós somos carentes deles. Aonde nós treinaríamos tolerância, paciência, compreensão, desprendimento, se não fosse nessa diversidade de pessoas e espíritos que habitam conosco o planeta Terra? Eu adoro uma frase de Paulo de Tarso. Ele dizia assim: não vos conformeis com este mundo. Olha, faz tempo, hein? Mas aí ele dá uma completadinha. Transformai-vos. A partir do momento que você muda o outro. Esta é a única forma de mudar, em pequeno, médio ou grande escala. Se você mudar hoje, se você voltar hoje para casa, exercitando uma das maiores caridades, que é a caridade e o amor no convívio com o próximo, e não tem próximo mais próximo do que aquele que baba no travesseiro do lado, vamos combinar? Se você hoje se posicionar e olhar essa criatura com outra oportunidade, com os outros olhos, sua vida começa a mudar. Não é amanhã não, é hoje. Durante esta noite, a vibração da sua casa está diferenciada. Agora tem gente que sai daqui levitando e entra em casa rosnando. Qual é o fenômeno? E ainda fala, porque eu cansei de ser boba.
Ué, ser bom é ser bobo? O que vocês acham? Não! Ser bom é fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Eu adoro Kardec, porque ele fez umas perguntas assim fundamentais, né? Será que quando eu interfiro na vida de alguém, por exemplo, uma pessoa está sofrendo, está necessitada, eu vou lá e ajudo, será que eu não estou interferindo no karma dela? O que vocês acham? Resposta dos Espíritos: não. Não. Se ela não estivesse num ponto de ser ajudada, num ponto de equivalência com esse socorro, você não haveria, ela não haveria você, esse encontro não se daria. Então, quando você se encontra com uma pessoa necessitada, é a grande oportunidade sua de fazer aquele bem, de plantar aquele bem. A coisa é tão séria, gente, que Jesus diz assim: quando você for fazer um banquete, não convide jamais aquele que um dia pode te chamar de volta e retribuir o seu banquete. Prefira convidar os pobres e os estropiados, que você terá a certeza que nunca poderão retribuir o seu ato. Vejam que é muito importante. É muito importante a gente saber. Agradeça a Deus toda vez que você ajudar alguém e essa pessoa virar as costas e foi embora. Agradeça a Deus, porque esta atitude realmente valeu para o seu crescimento espiritual. Se a pessoa começar a te paparicar, ficar muito grato, ficar muito solícito, acabou aí a relação. Agradeçamos a Deus todas as oportunidades que a gente tem. A gente acha que porque é dando que se recebe, que toda vez que a gente faz alguma coisa, aquilo vai ser imediatamente devolvido. Não, será, mas numa hora que a gente nem lembra mais. De uma pessoa que a gente não faz a menor ideia, é assim ou não é? Tem gente que diz assim: na hora da dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos, faz até biquinho, não é? Perdi a amizade. Nunca teve, como é que pode perder? Baseado em interesse, em toma lá da cá, isso não é caridade. Falamos hoje sobre o capítulo do Evangelho que nos esclarece sobre os benefícios pagos com a ingratidão. Este é o melhor benefício. Porque se nosso benefício for pago com a ingratidão, nós realmente adquirimos esse crédito. Está valendo. E se a gente continuar fazendo, mesmo depois da ingratidão, seja de quem for, é a prova que nós não estamos fazendo por interesse. E única e exclusivamente pela oportunidade de servir. Combinado? Muito obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima.